Teve uma aluna minha que ela foi acordada por uma moça lá dentro da clínica, e ela, quando a minha técnica foi chamar ela no quarto, que tinha chegado um corpo, um óbito, a minha aluna falou para minha técnica como era a moça que tinha chegado. E aí, Josiane, assim, essa conexão que eu faço, né, todas as vezes em que lhe ouvi em outros podcasts, assim, essa percepção do amor que você emprega, a tanatopraxia, a sua profissão, e eu não duvido que qualquer outra profissão que você assim tivesse, o amor também estaria empregado ali, porque é uma coisa que vem de você, que a gente começa fazendo uma pergunta que você falou da morte, a morte sem dúvida nenhuma é um tabu, as pessoas têm medo, e eu vejo você lidando com o assunto morte através da tanatopraxia com amor. Você usa uma frase que é muito emocionante, eu fico até engasgado, né? Que você cuida do amor da vida de alguém, né? Ao amor de alguém. Isso é muito bonito, isso é muito forte, mas enfim, independente da frase, mas você vincula muito o amor. Ontem na live você também falou do amor, e até fazer um pequeno comentário, né? Como foi importante a live de ontem para você dar uma outra profundidade, uma outra perspectiva, uma perspectiva entre aspas mais prática, né? A gente sempre ouve você falar desse amor e onde você praticou esse amor também ali, né? Por mais que tenha sido uma simulação, foi muito bonito. E aí a pergunta que eu te faço para a gente começar é: esse amor se sobrepondo ao tabu da morte vem de você de que forma? Né? Através da tua espiritualidade, através do teu entendimento do que é a morte, que daí vem fazendo sentido através da tanatopraxia? Então, essa questão da morte, para mim, eu tinha, né, eu estava trabalhando como empregada doméstica, como vocês já devem saber, quando eu conheci a tanatopraxia. E eu sempre falo que a tanato, ela foi um resgate na minha vida, né? Porque, ai, gente, desculpa, quando eu tô muito assim é porque a energia tá muito no ar e o respeito, então eu tô meio melindrosa, como eu falei para vocês, não reparem, e essa é a relação que eu tenho com a minha profissão. A Tanato, para mim, ela foi um resgate, né? Eu reencontrei a Tanato, eu acredito que eu já tenha feito isso em outras vidas. Eu reencontrei num pior momento da minha vida. Eu acho que eu estava depressiva, mas há 18 anos atrás a gente não tinha essa abertura toda para falar sobre isso, né? Você falava alguma coisa e todo mundo dizia para você assim, é, isso é fogo, isso passa, isso não é nada, e ninguém dava ênfase para essa questão. E um belo dia eu resolvo largar tudo, eu era da área da saúde, eu resolvo largar tudo, meu pet também participa, tá? Ele é terrível, gente. Eu resolvo largar tudo, um belo dia, larguei a área de saúde e fui trabalhar como empregada doméstica por conta de um casamento abusivo, né, com violência psicológica, verbal, sabe? Tudo que vocês podem imaginar. E aí eu larguei a área da saúde e eu fui trabalhar como empregada doméstica. E foi o que você falou, né? Eu empenhei todo o meu amor naquilo ali que eu fazia, porque se eu estava ali, eu tinha que fazer bem feito. Mas não era uma coisa que eu tinha sonhado para mim. E eu sempre indagava para Deus, né? Eu falei, mas Deus, será que eu não tenho um dom? Será que eu não tenho não vou conseguir ter uma profissão, né? Não que não seja uma profissão, mas assim, eu trabalho muito esse lado das meninas que trabalham como empregada doméstica, eu sempre falo, sempre tem algo a mais pra gente, né? Porque assim, muitas pessoas trabalham em locais que elas são bem tratadas, outras trabalham em locais que é negado até comida, né? Então eu tinha muito contato com essas pessoas, eu trabalhei também em casa de pessoas que eu saía chorando assim, chegava em casa em prantos, né? Me sentindo um nada. E aí um belo dia um colega falou para mim sobre a Tanato. Ele falou, poxa, você fez curso de enfermagem, fez patologia,
por que você não conhece a Thanato, né? Por que você não faz o curso de tanatopraxia? Eu falei, ah, não, trabalhar com morte, não vou. Né? Então deu aquele baque ali. E só que eu resolvi fazer o curso, né, com ele me explicando o que era Thanato. Resolvi fazer os cursos, fiz a duras penas, né, com dinheiro contado. No ano que eu fiz o curso de Thanato, os meus filhos ficaram sem Natal. Esse costume que a gente tem, né, de comprar roupa para o Natal. E o meu ex-marido falou para mim assim: olha, eu vou te dar o dinheiro, mas você não vai chegar a lugar nenhum, porque tudo que você começa, você não termina. E ali a palavra de maldição já foi lançada sobre a minha vida, né? Eu que não deixei entrar. E, Uhum. e aí eu falei, não, eu vou fazer e tal. Quando eu entrei no laboratório pela primeira vez, foi um encontro assim de alma, sabe? Parecia que eu já tinha feito aquilo a minha vida inteira. É Uhum. incrível, assim, tinha um corpo em estado de putrefação e eu fiquei num cantinho observando aquele corpo, né? Eu não quis tocar no primeiro momento naquele corpo. E aí a técnica que estava de plantão, no final do plantão, falou para mim, por que você não tocou no corpo? Eu falei, não, porque eu estava deixando meu cérebro assimilar primeiro, que é uma pessoa morta, né? Aí ela falou para mim, não, mas você tem marido, você tem filho? Eu falei, tenho. Ela falou, você pode ficar aqui comigo? E ela me deu essa chance de ficar com ela no primeiro plantão. Primeiro dia que eu pisei no laboratório, eu tive a chance de ficar com ela nesse plantão. E assim, eu já contei isso, né? É mais pro público de vocês, está sendo uma novidade. Quando eu fui, eu não tinha dinheiro nem para comer. E aí eu fiquei o dia inteiro sem comer naquele dia de aula prática. Eu fiquei numa garagem que tinha no laboratório e ela percebeu. E quando ela me chamou, que eu disse para ela que eu ficaria, ela falou assim: então você vai lá na cozinha e vai comer um prato de comida que eu separei para você. E assim, isso para mim foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, né? O ato que ela teve ali comigo, aquela bondade espiritual também que ela teve comigo. E assim, a partir daí eu não parei mais, né? E aí eu tive certeza, naquela noite, primeiro dia que eu tinha pisado no laboratório, naquela noite eu passei a noite preparando corpos. E eu falei, meu Deus, eu sei fazer isso, mas eu nunca fiz. Sabe? Já aconteceu isso com vocês? Vocês Uhum. sabem uma coisa que você nunca fez, né? E assim, eu falei, eu sei fazer Sim. isso, nunca fiz isso na minha vida, né? Mas eu sei. Então foi muito bom, assim, foi um encontro, foi um reencontro que eu tive. Eu costumo dizer que a Thanato, a gente não escolhe a Thanato, né? Ela que nos escolhe, nós somos escolhidos e foi muito satisfatório para mim. Eu não me esqueço nunca disso, do meu início na Thanato. Então foi um resgate, foi um resgate. Trabalhar com a morte hoje eu desperto muita admiração, mas ainda tem pessoas ainda que têm pavor, assim, simplesmente. Que eu acho que é assim, a- o bonito da forma como você traz a tanatopraxia para os canais, os podcasts que você participou, é justamente isso de tornar mais fácil a compreensão, né? Pelo amor que você emprega nisso, né? É essa, eu acho que é a principal mensagem que eu consigo perceber em todos os Eu episódios digo, que eu assisto de você. eu digo até mais, não é só uma questão de amor, porque a tua atitude em relação à tua profissão, além de ser muito ética, ela envolve também um quesito moral que, no meu entendimento, pelo menos, deveria ser a base mínima de todas as pessoas quando estão, né, fazendo qualquer coisa na vida. Porque você tá ali lidando com o corpo de uma pessoa, né? E ninguém tá vendo. Você não precisava fazer tudo o que você faz. E daí é a outra pergunta. Isso se dá em decorrência do quê? Do respeito pelo próprio morto, ou pela família do morto, ou é para ambos? Então, você está tocando. A conversa começou gostosa porque vocês estão tocando realmente no lado espiritual da coisa, né? É, eu vou me ater a não ficar chorando, daqui a pouco tô toda destroçada aqui, toda feia. Mas Imagina. assim, eu fico emocionada porque ontem, por exemplo, né, a gente mostrou.
na live aquela questão de como a gente trata ali dentro da urna. E aí teve um momento que teve uma conversa nossa, que foi tudo que eu falo para os meus alunos. Eu costumo dizer, não sei vocês se vocês concordam comigo, mas quando eu vou a algum lugar que eu não sou bem tratada, eu levanto e vou embora. Sim. Eu não como em um local onde uma pessoa está preparando a comida de cara feia, resmungando, né, reclamando, murmurando. Se eu vejo que não está legal o clima, eu levanto, olha, muito obrigada, eu não quero, eu estou indo embora. E os meus cadáveres, né? E os óbitos? Eles não podem levantar e ir embora quando eles são maltratados por um profissional que não tem nem amor por si e não tem amor para doar, porque trabalhar com a morte é ter amor suficiente para doar. Por quê? Porque você está trabalhando literalmente com uma pessoa que não vai te agradecer. E o ser humano ele é acostumado a trabalhar em troca de algo, né? Perfeito. Ele trabalha em troca de algo. Eu não vou receber uma gorjeta, eu não vou receber um muito obrigada. Às vezes eu recebo da família, mas nós somos os bastidores. Quem leva o corpo pra gente é o agente funerário. Então, tudo que é elogio, a maioria das vezes ficam para eles, né? E às vezes, quando a família tem acesso a gente, a família agradece, fala: olha, parece que ele está dormindo, ele está lindo. Então, isso alenta a gente. Esse é o pagamento do nosso trabalho. Eu tenho muito temor a Deus, sabe? Eu temo também a lei do retorno. Depois que eu comecei a entender a lei do retorno, a minha vida mudou muito. Eu já era dessa forma, mas eu melhorei muito mais, que a gente está sempre, né, em busca de melhorar. Então, eu sei que não tem ninguém vendo, não tem ninguém, mas eu acredito na energia. Todos os corpos que eu preparo, Josi, acredito que existe uma energia ali próximo daquele corpo ainda, né? Alguns são muito nítidos, que não se desligaram, que estão totalmente ligados ali, ainda tem laços que prendem ali ainda, né, aquela energia naquele corpo. Suicidas, por exemplo, são pessoas pessoas que praticam autoextermínio, são corpos que dão muito trabalho para gente, energético e físico, dentro do laboratório. Sabe? Eu já tive casos de autoextermínio, de maquinário parar, técnico passar mal, não se sentir bem, ter que sair do laboratório. Então é um trabalho muito energético. E eu trabalho acreditando que Deus está me observando. Eu vejo a Thanatos como se ela fosse uma pessoa, e uma pessoa que eu não posso decepcionar de forma nenhuma. Mas assim, eu ainda me magoo com algumas coisas, como virar motivo de piada na roda de alguns profissionais, pelo fato de eu lavar o cabelo, né? Pelo fato de eu passar creme no cabelo. E aí, às vezes, a pessoa fala, mas não tem como fazer isso. Gente, olha só, tem como sim. Tem como sim. O mesmo tempo que eu tenho. O mesmo tempo que eu tenho para fazer um trabalho mal feito, eu tenho para fazer um trabalho bem feito. Agilidade é uma coisa, pressa é outra. A pressa é inimiga da perfeição. Se eu tenho 1h30 para preparar um corpo, eu vou preparar um corpo em 1h30. Mas eu vou preparar da forma que eu trabalho. Por quê? Porque eu penso na família. A família quer dar um beijo na cabeça. A família quer fazer um carinho no cabelo. Aí vocês pensam, como que eu vou dormir em paz, sabendo que eu preparo um corpo aonde eu não lavo o cabelo dele, aonde eu não dou um banho nele para retirar aquelas bactérias que estão ali na parte superficial da pele. Então eu não consigo trabalhar dessa forma. E isso irrita outras pessoas, eu não consigo entender o porquê que isso irrita tantas pessoas. Porque são as pessoas que trabalham só por dinheiro, elas não têm um propósito, elas não têm amor no que elas fazem, é o dinheiro pelo dinheiro. E tudo a gente vê propósito, né, no que você está fazendo. E acho que essa que é a grande diferença, é quando você trata o amor não só como algo superficial, é como algo que move a tua vida. O amor move. E isso fica muito claro. E é tão grandioso isso tudo, que você teve. E esse pode ser um grande objeto. Essas pessoas, elas tratam o corpo na frente delas como um objeto.
a tendência é que elas objetifiquem tudo, objetifiquem o próprio trabalho e tudo mais. E você, pelo menos eu nem sabia da existência da tanatopraxia. Eu imaginava que era mais ou menos aquilo. O cara tá lá, né, trabalhando ali, trata como uma pessoa que tá lá no IML o próprio corpo da pessoa, que é um objeto, né, não tá havendo valor naquilo ali. Foi a primeira vez na vida que eu vi, e você é que trouxe isso para todos os teus seguidores, né, e que te acompanham nas redes sociais e tudo mais. Eu só vou apertar só a minha extensão aqui, que eu vi agora que meu celular não tá carregando. Beleza. Só um minuto, peraí. Claro, claro. Pronto. Né? Agora sim. Então, e aí, foi você que trouxe. Falou. É você que trouxe e essa visibilidade para uma profissão que os caras faziam mediocremente, entende? Então, de certa forma, você trouxe um status para aquilo que eles mesmos, durante todos os anos de profissão que eles tiveram na vida, nunca conseguiram obter. Porque E até tratavam a própria profissão com desprezo, né? Que você trouxe isso. Eu fico pensando, Josiane, esses colegas que não são tão éticos ou nada éticos, pensando agora assim, dessa forma como você traz a forma com o amor que você trabalha, pensando, pronto, agora você exigido tem que fazer o mesmo que ela, não tendo isso por essência, né? Aí eu acho que, sabe o que acontece? Gera esse ataque, né? Isso. Olha, a melhor forma de defesa... Gente, desculpa, Coda... Não se preocupe, não se preocupe. A melhor forma de defesa para algumas pessoas é o ataque, né? Eu não faço, então eu vou debochar. Só que existem profissionais que não faziam e que hoje falam para mim, Josi, olha que legal. Eu acho que isso que é uma grandeza de espírito, né? Pessoas Sim. Viraram e falaram assim, Josi, eu não fazia, e comecei a ver você falar, me deu vergonha. Eu puxava o cabelo. Gente, vocês têm noção o que é uma pessoa que trabalha na área, né, que vai fazer uma ornamentação, um agente funerário, ao invés de ele levantar, é simples. Então, ao mesmo tempo que eu tenho para agarrar aqui no cabelo e puxar pelo cabelo, levantar a cabecinha deles, levantar o ombro deles, puxando eles pelo cabelo, ao mesmo tempo que eu gasto, passando a minha mão na nuca deles e levantando. Meu Deus, eu não estou gastando mais tempo ou menos tempo. Eu acho que um serviço mal feito, você leva mais tempo. Por quê? Porque ele pode ter algum problema no meio do caminho. E o bem feito, com agilidade, você sabe que você está fazendo uma coisa segura. Eu tive uma situação de uma moça, ela faleceu com 18 anos. Ela tinha um corpinho todo atrofiado. E aí ela chegou lá na clínica pra gente. O agente funerário falou pra mim assim, Josi, o pai dela pediu para que você não deixasse nenhum homem ver ela nua. Eu falei, não, pode deixar, né? Não deixa ver, eu tava com alunos lá, falei pros alunos, ó, vocês sobem, eu vou ficar com as meninas. E ela tinha um cabelão, sabe? E ela ia passar pelo procedimento e a gente lavou, as meninas desembaraçaram o cabelinho dela, que ela estava internada, então embaraça muito o cabelo. E aí depois ele me liga e fala, olha, o pai dela pediu para ir vestir com as duas irmãs. Gente, quando ele chegou, eu fiquei com uma técnica aguardando ele, para falar para eles mais ou menos como se vestir uma roupa, né? Porque uma coisa é a pessoa viva, outra coisa é a pessoa em óbito. E aí a primeira coisa que ele fez, quando ele entrou na sala que eu coloquei ela dentro da urna, coberta com um lençolzinho limpinho, já tinha feito o procedimento. Primeira coisa que ele fez quando ele entrou foi passar o nariz dele no nariz dela. Sabe, ele ficou passando o nariz, dando aquele beijinho de esquimó, né? E quando eu vi ele fazendo aquilo e beijando a testa dela, eu falei, olha a importância do meu trabalho. Como profissional, eu ver isso acontecendo e eu saber assim, eu fiz, ela tá limpa, ela passou pela desinfecção, não tem risco dessa família contrair qualquer tipo de micro-organismo, porque eu tenho que pensar pelo lado da ciência também. Então, eu fiz como se fosse para mim, como se fosse um ente querido meu. Sabe, é isso que eu não consigo entender, o porquê que algumas pessoas que trabalham na área não despertam esse sentimento. Preferem, às vezes, fazer piadas, né,
como a gente vê muito aí, piada com obeso. Eu tenho uns Sim, tanatopraxistas, olha para vocês terem noção. Tem uns tanatopraxistas que pegaram um meme, que são 4 obesos. Eles não são obesos, tá? Fizeram um Photoshop e colocaram eles obesos, né? Bem grandões e tudo. E aí tá escrito assim nesse meme, nessa foto, tá escrito assim, o pesadelo de qualquer tanatopraxista. E eu falei, caramba, eu como profissional, eu tenho um pesadelo. O meu pesadelo são esse tipo de profissional que faz essa discriminação. Porque sim, ninguém morre gordo porque quer. Eu sou obesa porque eu quero? Não. Claro que não. Eu sei que o meu corpo está doente, né? Que um corpo obeso é um corpo que precisa de tratamento. Só que ninguém quer morrer dessa forma. E você imagina se o que eu penso for verdade, que a energia daquela pessoa ainda está por ali, né? Se ainda, sim, Chico Xavier falava até em 72 horas para haver um desprendimento total. Tanto que os crematórios aguardam 72 horas para cremar os espíritas. Os crematórios respeitam isso. E aí sim, tem aquela piada com parte íntima, a urna baleia, urna Arca de Noé, urna Titanic. Gente, a gente está falando do amor da vida de alguém. Eu tive uma seguidora, comentei isso ontem, você deve ter visto, tive uma seguidora que ela falou, Josi, por que chamaram meu pai de baleia? Eu falei, como assim chamaram seu pai sim, de baleia? Ela falou, fui pegar a nota fiscal do serviço da funerária e estava escrito que meu pai foi sepultado numa urna para baleia. Porque o nome da urna, eles chamam de urna baleia. Sabe? uhum, Então, isso fere o familiar. É tão simples. Ao invés de eu usar essa palavra, não, uma urna baleia. Não, olha só. Ele vai precisar de uma urna especial, né? Uma urna uhum, que vai acomodar o corpo dele. Então acabou, expliquei dessa forma, a família sabe que a pessoa é obesa. Eu não preciso ficar fazendo meme, eu não preciso ficar dando nome à urna e falando de uma forma com a família, aonde isso vai trazer sofrimento. sim. Mas aquele colega que já está há muito tempo na profissão, ele não aceita ouvir isso da Josi, que tem 8 anos de profissão, porque ele tem 30. É, Ele tem 30 vilipendiando, né? Uhum, Cometendo crime de vilipêndio ao cadáver, artigo 212, porque pode ser da forma verdade, falada, verdade. é? Forma falada, escrita ou por gesto. Ou seja, forma falada, tudo que eu falo para diminuir um cadáver, quando eu falo das partes íntimas de uma pessoa obesa, quando eu puxo de qualquer jeito uma Uhum, pessoa para a urna, ela cai de bruços e quebra o nariz, ou abre uma testa, ali já é por gesto. Então tem muitos. Eu já dei aula para pessoas que tinham 20, 25 anos de tanato e ficaram debochando quando eu entrei na sala de aula. E aí eu falei, vocês são da área? Nós somos da área há muito tempo, a gente já faz tanato. Falei, ah, legal, então me fala um pouco do artigo 212 do Código Penal Brasileiro. Ninguém conhecia. Eu falei, mas ué, vocês são da área, vocês não conhecem. Sabe o que aconteceu? Saíram de lá meus melhores amigos. se transformou eles, né? Exatamente, pessoas completamente paradas no tempo e praticando um crime que eles nem sabiam que existia. Isso que é Sim. pior. E sabe, Josi, você está falando dos teus alunos e a gente, enquanto estava discutindo aí, desde do momento em que você aceitou participar com a gente, e uma das perguntas que a gente tinha pensado é justamente nessa questão dos alunos, né? E ontem até na live, ela estava bastante concorrida e até eu fiz a pergunta que acabou, acho que o pessoal lá acabou não conseguindo reproduzi-la. Mas é essa questão dos alunos, né? É, quem é esse aluno de tanatopraxia que hoje, você falou desses que já são mais antigos, que talvez estejam passando por um processo ali de atualização, né, de reciclagem, mas esse novo que você está promovendo o conhecimento para eles, né? Quem que você vê que esse aluno de tanatopraxia hoje, né? No sentido de qual é a habilidade, o que você percebe que esse aqui, independente de ter visto ele necessariamente já
praticando ali, mas que você sinta, né? Você sempre fala muito disso, eu acho muito bonito, de você sente as energias, né? Sente a energia não só daqueles que já se foram, mas provavelmente dos vivos também, né? Quem é aquele que você olha assim, esse aqui ou esses aqui são aqueles que vão seguir um caminho bonito? Você consegue ver isso dessa forma? Eu vou falar da grande maioria, né? Eu atraio muitas pessoas por conta da questão da rede social. Já aconteceu de pessoas irem fazer o curso e chegaram lá, foram para tirar foto, para fazer vídeo, enfim, né? Para ter aquela questão de aqui eu trabalho com morto, é tudo muito lindo. E assim, é a minoria, graças a Deus. Eu tenho uma coisa comigo que eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para vocês. Eu tenho uma conexão muito grande com Deus e com os meus orixás, sempre. E eu falo para Deus, todo curso eu falo para Deus, Senhor, só deixa atravessar esse portão quem for da sua vontade. Quem não for, não deixa. Sabe, não, eu não quero, não é dinheiro, o negócio, dinheiro não compra paz, né? É, tudo bem, claro que a gente precisa de dinheiro para tudo, né? Praticamente, para viver, beleza, ok. Só que tem hora que eu quero minha paz. Eu não consigo pensar em ter uma pessoa que consegue tirar a paz de um grupo que está ali procurando um norte para a vida deles. O que é a minha grande maioria? O que é a grande maioria dos meus alunos? Pessoas como eu, que chegaram a um certo ponto da vida que acharam que não tinham um dom. E aí conhecem a tanatopraxia através de mim, e isso começa a incomodar eles de uma forma surreal. Do tipo, Josi, eu me apaixonei, eu quis, eu vim. A tanatopraxia é uma profissão, é um curso. O curso de tanato é um curso que não exige grau de escolaridade. Isso ajuda muito as pessoas. Eu já tive, alunos que não sabiam escrever o próprio nome, mas entravam dentro do laboratório e simplesmente faziam todo o procedimento com maestria. E isso me deixa mais grata ainda, porque eu posso ajudar pessoas que não tiveram a chance de estudar. E essas pessoas são contratadas. Então, ele é um curso livre. São pessoas que vêm em busca, pessoas que não puderam estudar, pessoas que vêm em busca de um norte, vêm em busca de uma profissão, pessoas que vêm, que se apaixonam, assim, desde o primeiro momento que entram no laboratório acompanhados por mim. E tem um grande detalhe, gente. Praticamente a 90% das minhas turmas, ninguém tem o apoio da família. Por conta deles estarem indo trabalhar com a morte. Preconceito, né? Preconceito, eu não consigo entender. Por isso que você é importante, porque você veio para desmistificar, inclusive para mim, acredito que pro Alexandre e pro Luciano talvez um pouco menos, porque é uma pessoa que já te acompanha, mas você veio para desmistificar tudo que eu sempre achei desse tipo de trabalho. E é sensacional. Obrigada por isso, né? E acho que você está fazendo isso com um monte de gente, né? E sim, exatamente, porque assim, são pessoas que, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, a família não dá apoio, né? Aí, daqui a pouco, a pessoa tá caindo no alcoolismo, né? Em outros tipos de droga, tá aí praticando autoextermínio, tudo porque, às vezes, tem pessoas que são dependentes desse apoio. Sabe, a gente pode hoje bater no peito e falar, eu posso falar para vocês assim, gente, a minha família, meus parentes, né? Família para mim é minha mãezinha, meus irmãos. Meus parentes não ligam, não estão nem aí para mim. Mas também não tô nem aí para eles, não, tô mentindo. Eu fico triste. Principalmente quando é dentro, né, ali da parentela, onde você, em uma certa fase difícil da sua vida, você servia a todo mundo. Então, eu sinto falta de alguns apoios na minha vida. Então, eu acredito que os meus alunos também sentem, sabe? E sabe o que acontece lá, gente? É incrível, uma coisa assim, que eu nunca comentei em live. Alunas recebendo telefonemas dos maridos, sabe? Ou das parceiras, e botando criança para chorar no telefone, para tirar a paz. E aí eu entro com tudo. Eu falo, olha, parou, acabou. Você a partir de agora não põe mais a mão nesse telefone.
Se você veio focada para aprender, você vai aprender, porque tem energias tentando te tirar disso. Você já pensou? Você está lá fazendo um curso, alojada durante 7 dias, e o seu esposo ou a sua esposa começa a colocar criança chorando no telefone, na chamada de vídeo, né? Do tipo, mamãe vem embora e todo aquele jogo de se você não vier embora eu te largo, se você não vier embora, sabe, você tá botando a mão em defunto, você não vai dormir do meu lado. Gente, E sabe, Josi, são histórias. Josi, eu queria fazer 2 comentários aqui. Um primeiro é aproveitar algo que você falou e trazer como elogio, né? E eu tô rasgando seda mesmo porque eu lhe admiro muito. Assim, eu vejo o respeito que você tem, eu me emociono. Porque eu vejo pessoas que trabalham com vidas não tendo o amor que você tem pelas que morreram. Eu lembro, por que eu choro? Eu lembro minha mãe já na UTI, as últimas horas de vida dela, e eu vi os enfermeiros rindo, não dela, mas naquele ambiente pesado rindo. Por um lado, eu fiquei muito magoado, mas por outro, até porque por profissão eu sou psicólogo, fiquei pensando, é um ambiente muito pesado para aquelas pessoas. Se elas não tiverem também um desprendimento, mas que o limiar disso é tão tênue entre o desrespeito e o desafio daquilo, né? Que eu compreendi, mas me senti um pouco ofendido, porque ali estava indo embora uma pessoa que me é muito importante. Mas enfim, independente da emoção, eu só queria elogiar porque eu quero que pessoas que trabalham com vidas respeitem essas vidas tanto quanto você respeita a morte. Eu acho que gostaria muito que você alcance essas pessoas também com essa mensagem bonita que você passa. E a segunda questão, esse era só um elogio, mas queria tua contribuição, que é pelo aspecto você trouxe a tua espiritualidade, né, a tua crença nos orixás, vi você falando também dessa questão das energias, muitas vezes tentando afastar as pessoas dos seus propósitos, e isso é muito que a nossa religiosidade nos traz, né? Quer dizer, toda a jornada espiritual nossa, eu sou um bandista, toda a jornada é lindo, né? É maravilhoso, e de família. E aí, o que a gente percebe é assim, que quando essa jornada começa, muitas coisas são postas no caminho para nos afastar disso, como uma provação mesmo, né? E aí essas pessoas é aí que eu queria voltar a conexão, né, com os teus alunos, que é assim, eu quis fazer essa associação do que você percebe neles enquanto principal característica, porque acredito que em alguns essa questão do sentir, da espiritualidade também os leva, né, a esse caminho, assim como a tua jornada, né? E aí, por essa questão estar vinculada provavelmente à espiritualidade, ela também passa por essas provações, né? Que é o marido ligando, fazendo a criança chorar, para mover tudo contrariamente àquele propósito, né? Então, e aí assim, até para deixar bem também leve, porque a ideia também aqui é, sem dúvida nenhuma, passar pelo espiritual também, né? Se você sempre traz histórias lindas, né? Como foi a da mãe de santo, como foi daquele ex-presidiário, de que você tratou, cuidou, as pessoas ali que estão no ambiente em que você as instrui, ensina, elas também trazem essas experiências, sejam aqueles que já têm uma experiência como tanatopraxistas ou os novos, elas lhe contam também histórias que são parecidas com as que você presencia, como essas que eu citei, talvez, do cuidado que você teve, ou não chega nesse nível de tão próximo que você teve dessas experiências, desses sentimentos? Algumas delas sentem muito as energias, né? Eu tenho alunos que se sentem mal durante alguns preparos, aí eu sempre peço para que saia, para que tome uma água, né? Do tipo, Josi, não estou me sentindo bem. Geralmente mais os espíritas, né?
Geralmente os Isso. espíritos que sentem mais, tem mais essa questão aí dessa abertura. Teve uma aluna minha que ela foi acordada por uma moça lá dentro da clínica, e ela, quando a minha técnica foi chamar ela no quarto, que tinha chegado um corpo, um óbito, a minha aluna falou para a minha técnica como era a moça que tinha chegado. E aí a técnica ficou boba assim, falou para ela, mas como assim? Ela falou, ela veio me acordar. Ela sentou aqui na minha cama. Então, né, ela vai, se ela estiver assistindo isso, um grande beijo para ela, uma pessoa simples, de uma espiritualidade muito forte, e ela falou, e a minha técnica falou, Josi, ela falou para mim como era a moça, como era a mulher, porque ela disse que ela tinha sentado minutos antes na cama dela e acordado ela. Então essa energia vem junto com esse corpo, né? Essa energia veio junto, aconteceu justamente o que eu acredito. Essa energia veio com esse corpo. E assim, uma coisa bem espiritual da profissão também. Vocês têm noção, acho que vocês não têm noção, né? Claro, eu não sou muito de falar sobre isso, de quantos alunos eu recebo que tentaram autoextermínio. Gente, eu não entendo. Assim, eu entendo que é coisa de Deus, mas é estranho, né, a gente compreender que a morte traz vida, que a morte resgata. Às vezes a morte de uma pessoa faz a gente dar valor à vida. Às vezes a perda de um familiar nosso faz a gente se aproximar de outras pessoas. Né? Uma pessoa morre, a gente se aproxima de quem a gente não falava. Uma pessoa morre e a gente fica. Isso eu falo dos espíritos elevados, né? Porque tem gente que não melhora nem por reza de sapo, né? Tem gente que já nasce ruim, morre ruim, não tem jeito. Não. Mas assim, eu tenho uma incidência muito grande de alunos que tentaram autoextermínio e assim, e eles ficaram curados, né? Vamos colocar assim, disso tudo, através da morte. E aí, em contrapartida, eu estou no meio desse campo aí, dessa batalha, né? Porque eu sou quem resgata. E quando a gente resgata uma pessoa que talvez as energias querem levar ela, essas energias se revoltam contra mim. E aí você precisa estar muito firme na tua espiritualidade, né? Exato. Né? Aí por isso que surgem esses espíritos de porco aí que fica falando besteira em alguns lugares, em alguns podcasts, eu já nem ligo mais, gente. Antigamente eu ligava. É por isso que surge, sabe por quê? Porque tem pessoas que são usadas por essa energia, né? Mas graças a meu bom Deus, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé em Deus, sabe? Eu fui à Bahia há pouco tempo e estava conversando com o padre e contando para ele da Tanato. Gente, tinha que ver a reação dele, ele falando, Deus vê com muito bons olhos o seu trabalho, né? Porque a Bíblia fala do preparo do corpo para que haja despedida da família e tudo. Então é isso que conta, né? Mas eu tô sempre nessa linha aí, nessa linha de combate, a linha do resgate, de falar assim, não, vem, faz o curso, não desiste. Eu também era empregada doméstica, vambora, levanta a cabeça, sacode essa poeira aí, porque a gente tem muita coisa para viver. Eu comecei minha carreira com 35 anos de idade. Tem pessoas com 30, 40 que falam, eu tô muito velha. Eu falo, que velha, gente, isso não existe. Não tem essa. Meu aluno mais experiente tinha 74, tem 76 hoje. Ele tinha 74 anos. Ele entrou no laboratório, ele deu um show, sabe? Então, não pode desistir. E eu acho que isso, eu tenho ajudado muitas pessoas através disso. Quando eu surgi, eu falei, nossa, as pessoas vão me odiar, né? Eu vou pra internet falar de morte. E foi o contrário, sabe? É boba com isso. Mas sabe que, assim, o que você acabou de fazer é muito o que representa o que você fala. Você sorri, você é alegre, né? Então você fala com respeito, mas você não perde essa questão da tua alegria, do teu humor, né? E até nesse aspecto que eu queria aproveitar também, né? Você traz um relato aí de uma aluna também de como ocorreu isso. E é claro, né? Assim, esses relatos são muito importantes. Eu respeito muito, porque os relatos
que às vezes fazem com que as pessoas se conectem pela experiência parecida, similar, né? Eu vejo muito isso até pela própria espiritualidade, não falando da tanatopraxia ou da profissão, que é a minha, que é psicólogo, mas eu vejo como a experiência dos outros se torna referência e às vezes a gente se vê, nos vemos naquela experiência. E eu estou falando das experiências sobrenaturais também, né? Falar, não acontece só comigo, eu estou me vendo no outro, né? Isso é bonito. E você trata isso com a tranquilidade, com sempre um sorriso no rosto, e aí, deixando a conversa mais leve, eu queria saber, né? Então você traz esses relatos que são muito bonitos, são sérios, mas já aconteceu alguma coisa engraçada também, que pode até estar ligada com algo mais sobrenatural, mas você pensa, não, tem alguma câmera aqui escondida, pegadinha, do dia a dia mesmo, não faltando respeito, claro, eu quero deixar isso bem claro, mas é aquela coisa assim que você pensa, que eu acredito que também, né, a gente com a religiosidade acredita que, eu acredito muito no bom humor até de Deus, quando alguma coisa acontece com a gente, eu falo, não, isso aqui é muito absurdo, não, mas tem a mão de Deus ali, porque pode ter sido uma coisa que te salvou, mas ao mesmo tempo foi engraçado, mas eu queria então entender de vocês, se você tem alguma coisa assim, não, olha, aquele dia aconteceu isso, e tá ligado à minha espiritualidade, mas eu tive que rir, não teve como. Tem alguma coisa assim? Só para uma observaçãozinha, assim, antes, que eu acho que até isso que o Luciano comentou, de você trazer essa energia boa, né? Vamos dizer assim, essa alegria e tudo mais, você é uma pessoa que preenche o ambiente. Você vê nos podcasts e tudo mais. Você se destaca e você preenche. Isso, né? Exato, você preenche uma lacuna. E veja que interessante que acaba sendo isso, porque a Thanato mesmo, esse momento em que você vive ali, é um momento que era vazio, que as pessoas julgavam e viam exatamente como não vazio. Existia, né? Você parece que encaixa nisso e preenche. E é uma lacuna grande esse aspecto. O Luciano mencionou anteriormente que tem médicos, por exemplo, né, cirurgião que está tratando de um corpo quando é de uma pessoa que está com vida, ali na maca na sua frente. Você ali, num suposto momento em que está um corpo já sem vida, às vezes apresenta mais respeito por aquele corpo do que o médico lá atrás. E me parece muito isso, assim, que é um momento pleno. É um momento em que você encaixa absolutamente tudo. Você falou das técnicas, que são um conhecimento científico que é passado, que tem que ser empregado naquele momento. Você vincula isso à espiritualidade, né? E você prolonga, né, ali, aquele momento em que a pessoa estava viva até os últimos momentos dela de ser enterrada e tudo mais. Eu acho que a maioria das pessoas não consegue fazer isso em momento nenhum na vida deles. Elas não estão plenamente naquele momento. Você pega tudo, porque você poderia seguir um dos negócios. Você é um técnico aqui que vai fazer esse procedimento e beleza. Protocolos, né? Você pega o momento todo. Você não deixa escapar um detalhe de nada, assim, naquele momento. É um negócio até meio de mindfulness, né? Que tanto se fala. Parece que você emprega nesse momento e você consegue pegar esse todo, né? Transforma numa coisa que fica tão fascinante, assim, né? E, óbvio, reflete na sua própria personalidade. Agora humor, sim, né? Pode responder a pergunta que o Luciano falando assim, parece que vai passando um filme na minha cabeça, né? É justamente por isso, eu acho que a diferença de um profissional para o outro, é claro que existem muitos profissionais bons também, né? Empáticos, principalmente meus alunos que estão aí, um monte deles na área fazendo a diferença, mas é justamente sobre isso, né? É sobre o fato, por que o meu respeito? Por que aquela pessoa não pode se defender? Se eu faço algo para ela, eu configuro isso como uma covardia, como se eu fosse uma pessoa covarde. Porque eu estou fazendo com quem não pode se defender, né? Uma coisa é a gente falar, debater, né, ali na padaria, no supermercado, no rapaz que limpa o quintal. Eu estou conversando, eu estou falando, eu falo para ele rebate. Agora, uma pessoa que está morta, como que um ser humano é capaz de judiar
Gente, uma pessoa, uma aluna minha presenciou um tanatopraxista batendo no rosto de uma senhora com um pente. Porque o cabelo dela não queria ficar do lado que ele estava penteando. Vocês têm noção do tamanho da covardia desse ser humano? Sabe? É uma coisa assim, eu fico pensando, gente, eu não tenho temor a Deus. Porque imagina a espiritualidade, as energias recebendo esse ato dele, e fora que para um ser humano judiar de alguém que não pode se defender é uma covardia. Isso aí deve ser aquele que chuta cachorro. E chuta cachorro, a vida dessa pessoa tá uma porcaria, para não usar um palavrão, né? A vida dessa pessoa tá uma porcaria. E eu acho que é exatamente isso. E essa questão, e essa que eu falo, é uma questão ética e moral que você emprega no seu trabalho, que eu não acredito você fazendo coisa diferente em qualquer outro aspecto da tua vida. Tudo você deve fazer exatamente dessa mesma forma. E, né, você deixaria o seu filho para ser cuidado por uma pessoa que faz um negócio desse com o corpo ali na frente? Que você botaria numa creche, né, o teu filho sabendo que é uma pessoa com essa índole? Eu, obviamente não. Porque os mínimos, né, você é a gente, né? Às vezes por um detalhe você consegue conhecer toda a vida da pessoa. Você consegue deduzir, né? E isso daqui é uma coisa significativa. Como você trata aquelas coisas. Você não emprestaria um livro para essa pessoa. Eu vou falar, né? E Josi, só para... Pode falar. Não, desculpa. Conclua essa história foi engraçada. Isso eu ia tomar. Adoro essas. Então, quando você falou da questão da sua mãe, só antes de eu te contar, né, quando você falou da questão lá do CTI, né, dos enfermeiros, é onde eu falo com os meus alunos sempre, né? É claro que a gente trabalha com a morte, nós não somos pessoas mórbidas, né? Que ficam lá chorando. Eu tenho meus momentos, velório, por exemplo, eu sou consolada pela família, assim, eu não posso ir a velório, gente, eu choro tudo que eu tenho para chorar, principalmente se for um dia que eu estiver melindrosa, eu choro tudo que eu tenho para chorar. Mas assim, a gente não vai ficar no laboratório chorando, como os enfermeiros não vão ficar no CTI chorando. Mas há uma grande diferença, né, entre a postura ética de uma pessoa, né, e a falta dessa postura. Eu acho que você ficar de risaiada em um CTI, para mim isso é falta de postura. Desculpa os profissionais que fazem isso. Você pode ser uma pessoa posturada em respeito às pessoas que estão sofrendo ali naquele momento, né? Da mesma forma eu levo para tanatopraxia. Por que eu não gosto de música no laboratório? A não ser quando eu tenho uma intuição de alguma música, eu coloco essa música para tocar baixinho, tá? Agora, funk. Eu sei de laboratório, gente, que técnico dança até o chão. Vocês têm noção do que é uma pessoa na sua mesa, o amor da vida de alguém, o motivo do sofrimento de uma família? E outra coisa, não é porque a Josi é a chata que não gosta de música. Não é ambiente para isso. Isso já é falta de postura. Não é um ambiente, é um ambiente de trabalho, exatamente. Então, aí a pessoa fala assim, mas é chata porque a gente escuta a música mesmo. Porque... Ok. Aí sabe o que acontece? É onde a gente escuta... Eu escutei uma psicóloga falar, né, num documentário da National Geographic, onde ela fala que as pessoas no setor pós-morte, tá? É uma coisa chamada tabu, esse documentário, muito bom, gente, muito bom. E ela fala que as pessoas do setor pós-morte, a tendência delas é o alcoolismo ou a loucura, tá? Beleza, respeito ela, ótima psicóloga, e ela também fala que a morte é como o sol do meio-dia. Todo mundo sabe que ela tá lá, mas ninguém aguenta olhar ela de frente. Só que quando ela fala sobre a questão do alcoolismo ou a loucura, ela não vive o meu ambiente, né? Ela analisa pelos pacientes, com certeza que ela trata, que são do setor pós-morte. Mas sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo lei do retorno.
Ah, sim. Vai procurar saber como era esse profissional. O cara não era empático, o cara não respeitava uma mulher, um óbito de um corpo de uma mulher, né? Aí a necrofilia tá aí para isso. O camarada abusava dos corpos, o camarada fazia piada, tratava familiar de qualquer jeito. Ou uma hora o potinho vai encher. Toda ação gera uma reação. Tudo tem um retorno. Eu moro numa casa grande, eu moro com 2 filhos. Um filho meu adora Thanato, o outro não gosta muito, mas os 2 respeitam a morte. Ninguém aqui em casa vive assombrado, eu ando no escuro, eu vou para tudo quanto é canto na minha casa. Sabe por quê? Porque eu trabalho da melhor forma. Eu tenho uma amiga que é terapeuta, ela diz assim: trabalhe sempre para descansar. E é o que eu faço. Eu trabalho da melhor forma para quando eu colocar minha cabeça no travesseiro, eu dormir. Ah, mas ela não gosta de música porque ela é chata, metida certa. Eu escuto isso de alguns profissionais. Vocês vão entender. Eu trabalho com maquinários. Então a minha audição tem que estar livre para eu ouvir o barulho das minhas bombas que estão em funcionamento. Além do respeito por aquele corpo, porque ali não é um local de festa, eu tenho que trabalhar com os ouvidos também, porque eu preciso ouvir o barulho da máquina. Eu fico de costas para minha bomba injetora, massageando ali o rosto, fazendo a drenagem do sangue, mas o meu ouvido está ligado no barulho, porque ela faz um barulho diferenciado quando o fluido está acabando. Mas você com música, você não consegue ouvir nada. Você com música, você não ouve a campainha, um familiar pode invadir o laboratório, gente. Já aconteceu isso comigo. Do pai invadir, o camarada tinha mais de 2 metros. Quem é que ia ficar na frente daquele homem? Ele era um pai que acabou de perder o filho. Ele se jogou em cima do corpo do filho dele. Um rapaz que estava no 8º período de medicina, que faleceu por conta de um amigo, que foi o que disseram na época. Ele simplesmente se jogou em cima daquele filho. Então você imagina um familiar chegar num laboratório e me pegar dançando até o chão, gente. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Sim, sim, sim. E é isso que faz a diferença, né? É aí que a gente acaba irritando algumas pessoas, mas isso não faz diferença para mim, porque eu sabendo que eu tô fazendo certo é o que me deixa em paz, né? É verdade. Fantástico. Isso me deixa em paz de uma forma que vocês não têm noção. E com relação a situações engraçadas, eu tenho mania de me meter em negócio de família, né? Eu tenho que parar com isso. Eu gosto muito de contato com família. Família, quando vai no laboratório, eu quero conversar, eu quero saber um pouquinho da história daquela pessoa. E o familiar conversa, né? Conta e tal. E vocês já viram eu falar em algum lugar do dia que eu tomei luz? Não lembro, Josi. Se quiser até cobrar aí, essa não lembro. Essa vai pro pessoal de vocês aí. A gente... cheguei na clínica e lá tinha uma antessala onde ficavam os familiares esperando, né? Alguns familiares fazem questão de ficar ali aguardando o corpo. E aí tinha umas pessoas japonesas lá e uma senhora sentada e eu sentei perto deles, né? Eles estavam lá na clínica, lembrou? Eu sentei lá perto deles. Bom. E aí eu fiquei sentada lá conversando, vocês estão aqui esperando o corpo? A gente vai fazer um ritual da nossa irmã e tal. Eu falei, que ritual? Curiosa. A curiosidade matou o rato. Acho que é o rato que a curiosidade matou, né? E aí ela falou assim, a gente vai fazer um ritual chamado Sukyo Mahikari. Eu falei, legal, né? Sukyo Mahikari, tipo, não tô entendendo nada. Tô ali conversando, mas não sei o que é um prato que de comer e tal. Aí ela foi e falou, é uma cultura japonesa e tal. Aí ela falou assim, a gente vai fazer o passe da luz. Aí ela falou pra mim, aí uma delas virou pra mim e falou assim, você quer tomar luz? Aí eu falei assim, né, eu até brinco, né, eu falei, a gente toma tanta coisa, né, água, cerveja, eu quero tomar luz, vamos tomar luz que deve ser bom. Eu falei, eu quero. E nisso o Flávio tá olhando pra minha cara, do tipo, não vai, né, tu não sabe nem onde você vai. Eu falei, eu quero. Aí beleza, ela falou, então você pega uma cadeira, senta aqui no centro da sala, sentei na cadeira. Gente, assim, de verdade, eu só me lembro daquela mulher com a mão na direção da minha testa, né?
com a mão esticada na direção da minha testa, falando um monte de coisa embolada em japonês. Depois disso, eu simplesmente apaguei. Porque eu voltei meia hora depois com ela me chamando. E ela, quando ela me chamou, ela falou pra mim assim: você tá com vontade de fazer alguma coisa? Eu falei, não. Aí ela, você não tá com vontade de nada? Eu falei, não. E eu tô tentando saber o que tinha acontecido comigo, que eu tinha ido pra Nárnia, tinha sido abduzida. Maior perigo, né? Perigo espiritual e energético, né? E aí ela, falei pra ela, eu tô com vontade de fazer xixi e tal. Ela, não, então você vai no banheiro que você vai expelir suas energias, porque cada um sente uma coisa, algumas pessoas têm tem vômitos e não sei o que, conversando. Falei, nossa, ainda bem que é meu, foi só a vontade de fazer xixi. Quando eu voltei, eu fui olhar no meu celular, né? O Flávio tava rindo horrores. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? E tá todo mundo rindo. E o Flávio rindo, outro menino trabalhava com a gente. E assim, tinha um monte de print da câmera. A mulher com a mão aqui, com a mão aqui, com a mão aqui, atrás de mim, tudo quanto é lugar. Eu com o corpo torto, eu toda estranha. Mais fotos, ele falando que eu tinha apagada durante meia hora. Eu voltei, eu falo muito alto, né? Eu voltei falando baixo, voltei educada. Não durou 15 minutos. Não durou 15 minutos, estava falando alto de novo. E assim, e depois disso, eu nunca mais quis entrar em ritual de família. Isso eu não quis mais. Nesses rituais, por quê? Porque eu poderia ter aberto ali algum campo que depois eu não saberia lidar. Mas ela me chamou para tomar luz, eu achei lindo, assim, né? Tomar luz e nem imaginava o que ia acontecer ali naquele momento. Então, essas situações, assim, eu chorando, né? O Flávio mandando eu calar a boca, eu não conseguia parar de chorar, a família me abraçando, e eu como se fosse da família. Já entrei em selfie de família para tirar foto durante o velório. Tem família que tira, né? Tira foto, assim, é cultura deles. Eu vou até falar sobre isso, de foto, filma, sabe? Eu fui a um velório que o filho, ele filmou o velório inteiro do pai, depois ele filmou o velório inteiro da mãe, tirou foto o tempo todo. E a gente ficava assim, é estranho, né? Porque é uma cultura diferente da nossa, né? Brigas familiares em velórios, assim, sabe? Briga eu falava assim, tô rindo, mas tô preocupada. A pessoa começa com uma briga generalizada no velório e você não sabe o que faz. Fecha a urna, não fecha a urna. Fecha, não fecha, você não sabe quem você ouve. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu falo assim, gente, é uma falta de respeito com o cadáver, né? Com o óbito ali, fora do normal. E você fica meio que aconselhando, sabe, as pessoas. Então, são só essas situações assim que eu acho são mais engraçadas. E os rituais eu sou muito curiosa, porque são vários tipos de ritual, né? São muitos tipos de rituais. Várias religiões, né? Até eu, Alexandre e a Roberta tínhamos conversado antes, né? Que era um ponto da gente comentar contigo, né? Eu ouvi, apesar de poucas vezes você ter comentado sobre isso, lembro de você ter falado da Umbanda também como sendo o teu ponto de ligação com Deus, enfim. E você já falou em diversos, né, essas questões dos respeitos, como foi o exemplo da Mãe de Santo, né, que passou também por um ritual ali, que foi muito linda a história. Assim, pela tua espiritualidade, você já passou algum momento que alguma família disse, não, com a Josiane nós não vamos realizar o processo porque ela é da Umbanda e eu sou, por exemplo, evangélico, alguma coisa assim, ou isso nunca foi uma barreira para a tua profissão? Então, hoje eu falo um pouquinho mais sobre essa questão religiosa, né? Mas eu não fico tão à vontade de falar, sabe? Não é que eu negue a minha fé, não é isso, de forma nenhuma. Mas é o que eu sempre falo para os meus alunos. O que acontece, gente? Eu sou umbandista, mas eu não uso nada, nenhum tipo de adorno que me remeta à minha religião. Por quê? Eu recebo muito, né, meus alunos que vão assistir aí, sabe como eu sou. Eu recebo muitos alunos hoje que vão para o laboratório e tem aluno que vai com o pescoço pesado de guia. E vai com
Contreguns amarrado assim no braço. Contreguns, gente, para quem tá em casa não sabe, é uma coisa feita de palha da costa, né, que amarra assim no braço e vai cheio daquelas coisas para o laboratório, desculpa, o laboratório. E aí quando chega lá no laboratório, você pode ter acesso a famílias, pode chegar um carro de uma funerária com familiar dentro. E aí o que pode acontecer? E que vai acontecer naquele momento, se a família for evangélica, vai ver aquela pessoa cheia de guia no pescoço e vai ter sim um ato ali, talvez preconceituoso. Mas é o momento da família, sabe? Não tem essa de, você está sendo preconceituoso. E outra coisa, é cliente. A funerária é o meu cliente. É o cliente do laboratório. A gente precisa dos nossos clientes para a gente manter as portas abertas. Então eu não tenho que instaurar uma religião dentro de um laboratório de estanato. Né? Então hoje em dia tem alunos que falam, mas você é espírita, você fala isso. Gente, aqui dentro ninguém tem religião. Eu tive um aluno evangélico que você acredita que ele queria falar com a família? A família mandou os adornos de um rapaz que tinha falecido de acidente de moto e mandou as guias, né, a roupa de santo dele, para a gente vestir. Ele disse que ele ia falar para a família que aquilo era coisa do cão lá. Falou, né? Tudo é culpa nunca é culpa das pessoas. Aí eu falei, o que você vai fazer? Eu vou falar de Jesus para ele. Você não vai falar de Jesus para ninguém. Você vai falar de Jesus para ninguém aqui dentro. Aqui não é lugar disso. Aqui não é sua igreja para você pregar para ninguém. Aqui é um laboratório de estanapraxia. Então, eu procuro separar muito, sabe? Muito mesmo. Essa questão de usar adornos que vão mostrar para as pessoas que eu sou espírita. Eu tenho uma única coisa que eu tenho é essa medalha de São Jorge. Quando eu estou trabalhando, vocês viram ontem, acho que viram ontem na live, eu ponho para dentro e trabalho. Eu não preciso estar, a minha fé está no meu coração, não é isso? A nossa fé está no nosso coração. Então a gente não precisa o tempo todo mostrar isso para as famílias. E é um respeito também, né? O fato de você falar a religião não entra no laboratório, não é que você abandone a sua religião da porta do laboratório para dentro, né? É exatamente o contrário, é respeitar todas as religiões, né? Essa é a grande questão. A pessoa pode chegar com o adorno que queira, né? Que junte com o cadáver, né? Coloque no caixão e tudo mais, vocês vão tratar com o mesmo respeito, né? Independentemente de ter uma outra religião, né? Exatamente. A gente vai, a gente não pode, naquele momento, a gente recebe Mormon, né? A gente preparou há pouco tempo um Mormon, aí foi 2 pessoas da igreja fazer ali, vestir, né? Vestir uma roupa específica, e assim, a gente no maior respeito do mundo, eu dou EPI, eu falo, olha, cuidado, eu vou só te passar aqui como é a técnica para vestir a roupinha e tal. Então a gente respeita, a gente tem que respeitar. Só que assim, os espíritas ainda são vítimas, são muito alvo de preconceitos, né? Essa questão da roupa Com de certeza. santo, as guias. Recebemos agora, semana passada, uma senhorinha que as guias dela estavam todas emboladas, sabe? E eu falei, não, me dá aqui que eu vou desembolar. Minha aluna, você vai botar a mão nisso? Eu falei, nisso o quê? Isso é um cordão de nylon com miçanga. Isso tinha tinha um significado para ela, né? Para mim, eu vou pegar com o maior respeito do mundo, vou desembolar e vou colocar como a família pediu, porque eram aquelas miçanguinhas fininhas, sabe? Então, você vai botar a mão nisso, aí você já vê ali que a pessoa não tem um chamado para tanatopraxia, sabe? Mas tua clareza faz toda a diferença. A tua lucidez ao falar disso, até do significado dos elementos para as pessoas e para o mundo, faz muita diferença. Porque realmente é só um colar. Para ela tinha um significado. A tua medalha tem um significado para você. Né? Mas para qualquer outra pessoa que não é da religião, veja como um colar, né? Eu vou desenrolar aqui, bonitinho, para colocar no pescocinho dela, como a família pediu. Então eu não tenho que julgar aquilo dali. Eu tenho que fazer e colocar porque a família me pediu para que eu fizesse isso. Então tem essa diferença. Agora, tem pessoas
que se acham no direito. Eu sempre falo, né, que tanatopraxista não acha nada. Vocês sabiam, o pessoal que está em casa aí assistindo a gente, sabia que nós temos uma pirâmide, né? E na pirâmide a gente tem família no topo, a família passa pela perda, ela aciona a funerária aciona o agente funerário, que vai fazer o atendimento, e o agente funerário vai levar esse corpo, quando a família aceita o procedimento, que tem questão religiosa, alguns não aceitam, como judeus, muçulmanos, candomblecistas, geralmente, alguns sim, outros não. A família o agente funerário vai levar para o tanatopraxista. Ou seja, nós estamos lá no pé da pirâmide, né? Sim. Então a gente está bem no pezinho da pirâmide, a gente eu falo que a terceira pessoa depois de ninguém vem eu. E a gente não tem que achar nada. Eu trabalho dentro do que a família informou para a funerária, que passou para o agente funerário, que vai passar para mim. Só que tem pessoas que não têm essa hierarquia, que não sabem lidar com hierarquia. Uhum. Eu tenho tanatopraxistas, eu vejo tanatopraxistas, gente, que são metidos a médico legista. Sabe aquele que diz, olha, eu acho que não se matou, não. Eu acho nada. Eu falo na hora, mas você não acha nada. Se o médico legista fez o exame necroscópico e o médico legista assinou, deu um laudo para essa morte, nós não temos estudo para achar nada. Você já imaginou você chegar para uma família de uma pessoa que se suicidou, que praticou autoextermínio, e você chegar para essa família e falar assim, olha só, eu acho que não foi isso não, hein? Eu acho que mataram ele. Gente, isso pode desencadear um problema real. Não, então, perfeito. Tudo isso é relacionado à nossa profissão, né? Então é uma grande... Tem muita coisa, quando eu falo que tanatopraxia não é só um corpo na mesa, porque tanatopraxia são muitas coisas, gente. Realmente não é só um corpo na mesa. São muitas outras coisas que envolvem família, sofrimento, respeito, cuidado, zelo pelas coisas. Tem que ter zelo por aquelas miçangas, por aquelas guias, para que não arrebente no momento que eu estou tentando desembolar. E que conta que eu vou dar para a família? Olha, arrebentou. Poxa, mas arrebentou por quê? Será que pegou de mau jeito? A família vai imaginar 1 milhão de coisas. Então é uma coisa que envolve muitas coisas, né? Não é só um corpo na mesa. Não, de forma alguma. E Josi, até para a gente caminhar já ao final, em respeito ao tempo, teu tempo, para você descanse também aqui, cumprir com aquilo que a gente havia combinado contigo ali, de 1 hora de conversa, e indo nessa linha, né, você falou que é um processo complexo, mas ontem nessa live que você fez com o Daniel Pires, lá do LendaCast, você aproximou as pessoas da prática, né? Antes a gente ouvia e se apaixonava também com o que você falava, e ontem nós vimos, apesar de ser uma simulação, a gente entende, mas ficou muito mais perceptível, né? Para mim, considero um dos conteúdos em que você está relacionada mais ricos, por uma questão, né? E aí talvez pela minha questão do autismo, assim, né? O quanto eu consigo mergulhar e estar ali junto e perceber como é complexo e ao mesmo tempo como aquilo flui, como fluiu para você preparar, como Flávio, né, parecia que ele tinha uma sabedoria oriental ali, né, na condução dele, um gentleman ali com o fictício corpo, né, com o tratar ali. Exatamente dessa forma que a gente faz, sabe? Como se eles tivessem... eu tenho costume de, às vezes, a mão deles escapole, aí, por exemplo, bate assim na mesa, né? Já estou segurando a mão para vestir a roupa e a mão escapole, e eu peço desculpa, sabe? Quando eu vou ver, eu já pedi. E eu sou assim, eu peço desculpa pro meu cachorro. Se eu pisar nele, eu peço desculpa, a mãe pisou sem querer. Eu também. Estamos em casa que fazemos o mesmo. Sim, fazemos. Aliás, eles podem fazer o que quiserem, que eles não pedem pra gente. Assim, eu falo uma coisa, sabe, que é uma das coisas também que eu quase não falo, que Deus, ele é muito bom pra mim, ele é muito bom pro Flávio, né? Porque Deus conhece o coração da gente, sabe como a gente trabalha no laboratório, quantas tanatos ele doa, né, para as pessoas, criança a gente não cobra, ele não cobra,
preparo de criança. Nós tivemos aí há pouco tempo esse episódio da Kiara, né, da bebezinha que falaram que estava viva no velório, e o dono da funerária, ele foi um pouquinho, ele errou, né? Ele errou, não foi um pouquinho, não, ele errou numa fala que ele diz assim: criança não faz tanatopraxia. Não, peraí. Ela não passou pelo procedimento, mas criança passa pelo procedimento de tanato. Por quê? Por exemplo, eu tenho muitas crianças que falecem ali no Hospital do Câncer em São Paulo. E a mãezinha, o paizinho quer levar para a cidade de origem, porque eles vêm de outros estados para fazer tratamento em São Paulo. Exato. E eles precisam passar pelo procedimento de desinfecção, porque senão eles não podem nem ser transladados, porque tem que ter uma documentação. Esse corpo não pode ter putrefação. O corpo de um adulto, ele entra em putrefação de dentro para fora, a partir das bactérias que nós temos no interior do nosso intestino. O de uma criança, dependendo da idade dela, ela entra em decomposição de fora para dentro, porque o organismo da criança ainda é estéril, né? Se for um bebezinho, ainda é estéril, não tem a quantidade de bactérias para decompor esse corpo. Mas, em compensação, a bactéria do meio externo é que faz esse avanço. Então, o bebê fica meio esverdeado, sabe? Fica com a pelezinha soltando. Então, a gente tem que fazer um procedimento específico para isso. Então, a gente faz e não pode dizer que uma criança não passa pelo procedimento. E aí, ele doa, sabe, alguns procedimentos. Você vê a forma delicada dele trabalhar. Ele é delicado daquela forma trabalhando. Então, acho que é tudo um conjunto da obra. Ali, enquanto eu falava, até eu me assustei, porque teve um momento que eu olhei e o Daniel já estava de calça. Ele estava orquestra, ele estava tudo tão orquestrado que eu falando, e ele colocando a meia, ele vestindo a calça. Então, foi uma coisa assim, e é assim que a gente trabalha. Aí vem umas brutinhas aí da vida, porque é um trabalho bruto. Calma aí. Não é isso. Não precisa ser bruto. Precisa, só essa é bruto não precisa. fazendo. É verdade, é verdade. E foi muito bonito e até foi legal a participação do Flávio, enquanto isso que eu falei, da gentileza dele ali. Acredito que ele também tem histórias fascinantes para compartilhar, né, desse dia a dia, do trabalho de vocês. E, assim, eu gostei muito de verdade ontem, acho que trouxe uma outra perspectiva, né, as pessoas vendo, o Daniel ali também fluiu tão bem entre vocês ali, né, ele também perguntando, você interagindo, que passou muito rápido. Eu interagi a todo momento ali no bate-papo, no chat, achei muito legal. Então, aconselho a todos que nos assistem agora, que se quiserem ver, além daquilo que já devem ter visto, porque para estarem assistindo Josiane aqui com a gente, certamente já tem o nome dela como uma baita referência, alguém que se quer ouvir. Eu acho que essa que veio como uma das principais questões em lhe chamar aqui, querer lhe ouvir. Mais do que a gente falar aqui, até a gente interrompeu você muitas vezes e peço desculpas disso. Mas é muito bom. Mas ouvir, né? Eu acho que se tem uma coisa que liga eu e o Alexandre desde a infância, é ouvir. Nós somos amigos, talvez, desde os 6, 7 anos de idade, estamos com 50 anos, basicamente, agora, e isso aqui, esse podcast é uma realização para nós, para você ter uma ideia, Josiane, aí falando um pouquinho da gente. Nós lembramos, e falamos até para a Roberta esses dias atrás, que eu lembro que no meu quarto, talvez com uns 10, 11 anos de idade, ajoelhados no chão, com um radinho em cima da cama, gravando como se estivéssemos gravando um programa de rádio. E hoje nós estamos fazendo o que o rádio acabou se transformando, né? Essa conversa aqui, a gente criar, a gente ter essa possibilidade. Então é uma realização muito grande para nós. E ouvir é algo muito importante para nós aqui, não só como indivíduos que nos formamos, mas também, para mim, enquanto autista, eu sou muito vinculado ao ouvir, ao som, à música, à voz. Então, te ouvir aqui é um estado com todo respeito de êxtase, de verdade, de respeito. Então, gratidão absurda pela tua disponibilidade, pela essa pessoa fantástica que você é, pelo ensinamento. Eu acho que as pessoas, se tiverem a capacidade de lhe ouvir
e entender que o seu exemplo não serve só para aqueles que quiserem seguir o caminho da tanatopraxia, mas como influência para tudo que a gente faz no dia a dia. Fazer por amor, cuidar por amor, realizar com excelência, com a moral que você conduz. Eu acho que um recado que ultrapassa qualquer barreira que talvez o tabu da morte possa trazer, que é o quanto isso se torna referência para qualquer um. Então, da minha parte, eu me despedindo de você, agradecendo muito pelo teu tempo de participar com a gente aqui. Gratidão profunda e respeito profundo. Tem aqui um admirador pleno da tua competência e da forma como você conduz tua vida e tua profissão, tá bom? Muito 3 obrigado. admiradores, 3, não nos exclua. Faço das palavras do Luciano exatamente as minhas. É perfeito isso. 3 admiradores. A gente vai tentando, né? Eu venho tentando falar para as pessoas assim, olha, é tão bom trabalhar para descansar, né? Para os profissionais da área que talvez não trabalhem de uma forma tão clara, né? E se eles soubessem como é bom cuidar. Quando eu tive rapidamente falando, quando eu tive aquele recado do presidiário que veio a óbito, que eu cuidei, aquilo foi muito real, tá? Essa moça não conhecia essa história, essa moça não tinha como conhecer. Ela me encontrou através dos meus telefones que estão nas redes, né? Uhum. E ela falou, né, que ele pedia para eu não desistir, porque eu estava a ponto de desistir, ninguém sabia, né? Eu estava a ponto de desistir porque eu estava deixando me afetar por esse tipo de profissional, entre aspas, que preferem satirizar porque não trabalham com amor. E eu pensei uma hora, eu falei, ai, caramba, vontade de parar com toda essa questão de internet e ficar só dentro de um laboratório, trabalhando, fazendo meu procedimento. E cheguei a pensar, e logo na mesma semana eu recebi esse recado, e onde ele falava que as coisas iam, né, dar certo, e que ele tinha podido vir para agradecer o ato que eu tive de preparar ele quando ninguém quis colocar a mão nele, e que ele tinha sentido uma energia emanando ali, né, que ele nunca tinha sentido antes, enquanto vivo. E que viriam outros para agradecer, outros estavam recebendo autorização para vir agradecer. E depois disso, assim, né, claro que com a permissão de Deus, as coisas começaram a decolar de um jeito que vocês não imaginam. Então eu acredito sim nessa questão da energia, né, acredito que exista sim, e que gera uma certa gratidão deles também, né, por serem bem tratados. E é uma coisa minha e deles, assim, é nos bastidores, é eu e eles ali. É o momento que eu peço licença para botar a mão no corpo, e eu peço licença porque eu sempre explico aonde eu vou, né? O pessoal pergunta, por que você pede licença? Eu peço licença porque Deus fala que nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E um templo é uma casa, e não se entra na casa de ninguém sem pedir licença. Né? Então não se entra na casa de ninguém sem pedir licença. Eu não posso adentrar o corpo de alguém, que eu vou fazer um procedimento invasivo, sem que eu peça licença a essa pessoa para eu fazer esse procedimento. Então é uma questão de respeito o tempo todo. A minha profissão, para mim, ela é totalmente ligada ao respeito o tempo todo. E como última conexão, assim, com tudo que a gente vem tratando aqui no canal, a gente sempre busca, enquanto a ciência às vezes se desfaz todas essas experiências individuais tuas, muitas vezes quando a ciência volta a olhar para isso, ela invalida, porque ela não consegue repetir essa experiência com um número grande para tratar isso como uma estatística, né? E ao mesmo tempo, algumas formas de se ver a espiritualidade trabalham isso com uma forma assim de é algo inalcançável, né? Aquele Deus inatingível, aquele Deus todo-poderoso. E a gente, com o nosso conteúdo, vê ciência e fé, ciência e religião, ciência e espiritualidade como uma coisa só. Até porque ela nasce assim. Quando a gente vai lá ao passado e vê a prática que você realiza hoje, que era um processo de cuidar
da passagem daquela alma, aquele espírito para o mundo dos espíritos, né? Esse cuidado que era científico, assim como o teu também é. Esse cuidado, eu vejo hoje você praticando, é muito do que a gente quer. Essa é a conexão que eu queria fazer, que a gente não desassocia tudo que você pratica de ciência e que tem o teu amor, que parte dele também vem da espiritualidade. Então eu acho muito bonito isso e faz total conexão com o que a gente traz para o canal. Então, o Alexandre acho que está voltando agora para despedir, acho que o Roberto, se quiser também se despedir, fique à vontade. Para você não parar, né? Porque a gente tem muita... A internet é um poço aberto aí, né? Que tem uma balaio de gato, né? Uma série de possibilidades. Então, e é muito difícil, às vezes, separar o joio do trigo. E ter alguém que venha falar com tanto respeito de um assunto tão delicado, para mim é muito delicado, né? E eu não sou o foco hoje, mas tenho vários traumas, várias histórias a respeito disso, né? Então, para mim, ouvir isso, assim, é primeiro esclarecedor, segundo confortante e terceiro revoltante em alguns casos, porque você vê que nem todo mundo é igual a você, e isso me dá uma dor no coração. Então, assim, não... Dá medo. Falar nas redes, assim, porque as pessoas precisam saber como que isso funciona e como que isso acontece, e saber que existem pessoas que, assim, você é a Josiane, mas quantas outras Josianes não existem? Seus alunos são uma réplica, né, talvez de você, porque você não ensina só a técnica qualquer um aprende, né? Eu falo isso. Exatamente. Mas assim, você seleciona os seus alunos, você não dá aula para qualquer um, e você já consegue identificar quem pode ser da tua tribo e quem não pode. E isso também é muito bom. Então, você não pare, por favor, né, de aparecer nas redes, até porque eu não sabia até o momento que existia isso, e com tanta profundidade, respeito, seriedade, e acho que acima de tudo amor, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer, assim, enorme. Você fez o meu dia brilhar diferente hoje, pode ter certeza. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. Obrigada pela companhia de vocês também. Maravilhoso. E tão energético, né? Não, fantástico. E então, Josiane, muito obrigado. Só queria também deixar aberto, se você quiser divulgar, apesar do nosso público ainda ser pequeno, mas espero que longevo, se você quiser divulgar o teu trabalho, enfim, fique à vontade, página, aqui tem um espaço totalmente aberto para você. O curso de Tanato eu ministro em Taboão da Serra, São Paulo, né? Como eu disse, é um curso que não exige grau de escolaridade. É um curso que é uma profissão que exige amor, né? Eu costumo dizer que eu amo tanto que transborda, por isso eu ensino, por isso eu divido com as pessoas, né? É igual quando a gente é criança, que a panela de arroz vai transbordando e a mãe da gente fala, tira rápido para não cair no fogão. Então é mais ou menos isso, um amor que transborda e a gente divide com outras pessoas. As redes sociais, colocou lá Josiane Tanatopraxia, vocês vão achar TikTok, YouTube, o Instagram, tá? E é só chamar, quiser tirar dúvida, não tenho problema nenhum com isso. Direct demora um pouquinho a responder, porque eu trabalho sozinha com as minhas redes e é muita coisa, gente. Que parece que eu não vou dar conta, mas a gente vai daqui, vai dali e dá tudo certo. E uma gratidão assim, enorme pelo convite de vocês, gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Espero não mudar em nada, porque eu não posso decepcionar a Tanatopraxia. Eu não posso decepcionar essa confiança que Deus colocou, né, nas minhas mãos, esse dom que é de levar essa profissão aí que até então era vista com maus olhos, né, como urubus, abutre, papa defunto, era só isso que os profissionais do pós-morte eram chamados, né. Tudo bem que existe isso aí, mas nem todo mundo é igual, né, tem muita gente boa também trabalhando no setor e a tendência é melhorar. A gente conseguir reciclar essas pessoas aí que se acham maduros demais para aprender. Perfeito. Então, obrigado, Josi. Mas muito obrigada mesmo. Você tem um ótimo fim de semana. E é isso. Eu que agradeço. Hoje, sabadão, a gente segue aqui agora. Vou para minha piscininha de plástico ali, que é a minha felicidade, a simplicidade
Essa simplicidade é a minha paz, é o meu reduto, assim, sabe, é onde eu vivo os meus momentos bons, né? Onde a gente desanuvia aí, né? Tantas outras coisas. As Mas coisas obrigada mais por tudo. importantes são as que não têm preço. Obrigado, Verdade, Josi. verdade. Até Beijo mais, grande. prazer. Obrigada. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts.